E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos está cheio de ruídos, de vozes. Nós viramos para um lado, nós ouvimos vozes falando conosco. Há vozes por todos os lados, vozes que trazem positividade a nós, vozes que trazem negatividade também a nós, vozes que nos dizem que nós não somos bons o suficiente. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem algum projeto, e aí muitas vezes chega aquela voz dizendo: você não vai conseguir, você não é bom o suficiente. Ou uma voz que nos diz que nós precisamos provar o nosso valor. Ah, você precisa provar o teu valor, né? Será que você realmente tem valor? Há vozes que nos dizem que nós temos que seguir o padrão dos outros para sermos aceitos. Você tem que se enquadrar, você tem que se moldar, você tem que estar no mesmo padrão desses aqui, desse grupo, desse bloco, dessa sociedade, para você poder ser aceito. Há vozes de comparação, que tentam nos comparar com outros. Há vozes que criticam nós, as vozes da crítica, a voz da pressão, que nos pressiona, que vem nos pressionar a sermos, a fazermos, a agirmos desse modo, desse ou daquele. Há vozes de mentiras, que vêm nos tentar enganar, tentar nos levar a um direcionamento totalmente contrário da verdade que nós queremos seguir, do Evangelho, a palavra de Deus. Há vozes que estão aí. As redes sociais, irmãos, as mídias, estão permeadas de vozes, os chamados influenciadores. O nome já diz, influenciadores, eles vão influenciar, eles querem influenciar. E aí, tem os influenciadores para criança, para adolescente, para adultos, para homens, para mulheres. Essas vozes estão aí. Essas vozes influentes estão por todos os lados que nós nos virarmos, nos depararmos. Quanto mais agora, com as redes sociais à disposição. As vozes dos anúncios, das vendas, que dizem o que nós devemos vestir, que dizem o que nós devemos usar, que dizem o que nós devemos comer, que dizem para onde nós devemos ir. E aí, nas férias vá para cá, nas férias vá para lá.
as vozes que mostram as tendências e que nós temos que seguir. Eles tentam colocar isso, implementar isso em nosso coração, em nossa mente. Mas, irmãos, em meio a tudo isso, a voz que realmente importa é a voz de Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele narra um episódio do início do ministério de Jesus. Jesus acabara de ser batizado. Ele vai ao encontro de João Batista, que está batizando no Jordão. João vê ele e aponta para ele e declara dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus pede para ser batizado. João até tenta não batizar. Jesus não batiza e deixa por enquanto que seja assim. João diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias do teu calçado, quanto mais te batizar. Mas ele batiza Jesus. Quando ele está batizando, a Bíblia diz que desce uma pomba do céu, o Espírito desce em forma de pombo, e ouve-se uma voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E logo após, o texto diz que Jesus é levado para o deserto para ser tentado. E aí, nessa tentação de 40 dias, Jesus está ali, já com fome, e o diabo aparece. E ele traz a sua voz, tentando enganar Jesus, tentando derrubar Jesus, distorcendo a palavra de Deus, como ele havia feito lá no início, no Jardim do Éden, onde ele obteve sucesso. Mas, irmãos, essa voz é uma voz enganadora, é uma voz que tenta tirar-nos nós do foco, que tenta trazer dúvida ao nosso coração em relação a quem nós somos e quem é Deus para nós. Mas, como eu falei, em meio a tantas vozes que há ao nosso redor, tem voz que é boa, tem conselhos que são bons, tem anúncios que são bons. Gabriel anuncia muita coisa boa, né? Para comer. O Gabriel é revendedor e ele anuncia, eu vejo lá nos status dele anunciando muita coisa boa lá, produtos, né? Mas tem aqueles que anunciam coisas ruins. Já viram falar que aqui no Amarante, quando o senhor ouve um foguete para cá, você avisando que chegou droga? Né? É um anúncio. É a voz do estouro do foguete, do rojão, dizendo: chegou, né? Para os consumidores irem até lá. Mas, irmãos, em meio a tantas vozes que nos cercam, que nos rodeiam, e que nós temos contato diariamente, a única voz que importa é a voz de Deus, porque é a única capaz de nos dizer quem realmente nós somos, o que realmente nós precisamos para termos verdadeira felicidade e vivermos contentes com aquilo que nós temos, com quem nós somos. É a voz de Deus, a voz que define os filhos de Deus, não é o mundo. A voz que define nós que somos filhos de Deus não é a voz do mundo, nem a voz das tentações, não é a voz dos nossos sentimentos. A voz que nos define é a voz do Pai, é a voz do Pai. Então, irmãos, o que nós podemos aprender a respeito dessa voz que nos define, que é o próprio Deus? Vamos olhar aqui para esse texto, tirar algumas lições e aplicações para a nossa vida. Primeiro, irmãos, a voz que nos define é aquela que nos afirma como filhos, mesmo quando estamos no deserto. O texto aí nos diz: o tentador aproximou-se de Jesus quando ele estava no deserto e disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, irmãos, a primeira tentação de Satanás é uma tentativa de colocar dúvida na identidade de Jesus. E ele sempre vem com esse si. Se és filho de Deus, ele tenta colocar uma dúvida em Jesus sobre quem ele era. Se tu és filho de Deus, né? Se tu realmente é filho de Deus, é como se ele dissesse: prova que tu és filho de Deus.
Porque Deus é poderoso. Se tu é filho de Deus, tu também é poderoso. E se tu é filho de Deus, então transforme essa pedra em pão e coma. Transforme, prove que você é filho de Deus. Irmãos, essa é uma tentativa de Satanás de tentar nos confundir, que esqueçamos da nossa verdadeira identidade. Jesus tinha acabado de ouvir, ainda estava fresco na sua mente, aquela voz lá no batismo, quando aquela voz fala ali e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus tinha certeza disso, ele tinha consciência disso, ele ouviu essa voz, ele sabia de quem ele tinha vindo, de onde ele tinha vindo. Mas Satanás, aproveitando no momento ali, que Jesus está no deserto, com necessidade, vai dizer: se tu é filho de Deus, como que tu é filho de Deus? E está passando fome, passando necessidade. Porque ele quer confundir a identidade. Lembra de quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia? E diz ali o texto, nos informa, que quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, eles foram matriculados na faculdade, que Nabucodonosor havia construído para isso, onde havia um curso intensivo de 3 anos, em que aqueles jovens sábios, não só de Israel, mas das nações a quem ele conquistava, eram levados para lá. E o texto lá é bem claro, para aprender a cultura e a língua daquele povo. E aí eles saíam de lá e iam trabalhar no palácio, trabalhar para o rei, e difundir aquilo que eles tinham aprendido ali, para o seu povo. E a primeira coisa, quando eles são matriculados nessa faculdade, eles têm os seus nomes trocados. Para o povo de Israel, irmãos, colocar o nome era algo assim muito peculiar, porque tinha um significado. Eles nunca colocavam um nome aleatório. Eles nunca iam lá: vamos pesquisar aqui, eu vou ter um filho, qual o nome que eu vou colocar? O nome que achar bonito. Tinha, um motivo pelo qual ele colocava o nome nos filhos. E aí eles vão lá e colocam, tira o nome deles, o nome judeu, o nome que foi dado pelos seus pais, que tinha um significado, e coloca o nome de um deus babilônico, de um deus estrangeiro, com a intenção de que eles esquecessem a identidade deles, quem eles eram. E essa, irmãos, tem sido a tática do inimigo. Ele continua assim conosco, nos tenta esquecer da nossa identidade. Principalmente quando nós estamos passando pelo deserto, nós estamos passando por necessidade, seja financeira, seja um problema relacional, seja com enfermidade. Ele vai dizer: olha, tu não é filho de Deus, por que tu está passando por isso? Tu não é filho de Deus, por que tu está passando por essa enfermidade? Tu não é filho de Deus, por que tu está passando necessidade financeira? Teu pai não é rico, não é poderoso, tu não diz que ele é o dono do ouro e da prata? Tu não é filho de Deus porque está passando por isso, porque esse sofrimento, porque essa dor, porque essa angústia. Ele continua, irmãos, usando a mesma estratégia, tentando colocar em dúvida a palavra de Deus, tentando colocar em dúvida, para que nós venhamos esquecer a nossa identidade, quem nós somos, a quem pertencemos, e portanto como nós devemos nos comportar, viver nesse mundo. Ele tenta colocar essa dúvida em nosso coração. Os meninos aí que vão começar as aulas, Isaac, Samuel, Wendla, Camila, Gabriel, nunca esqueçam, quando estiverem lá na escola, Miqueias, quem vocês são. Vocês são filhos de Deus, vocês são cristãos, se comportem como o tal. Não mudem. Não tentem mudar, esquecer quem vocês são para ser aceito num grupo, num grupinho, num hall de amigos. Pelo contrário, sejam testemunhas do Senhor Jesus. Então, irmãos, ele tenta fazer com que a gente duvide do que ele já afirmou sobre nós, dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é.
que aquele que recebeu Jesus como Senhor, se ele foi feito Filho de Deus, que Ele nos escolheu para sermos filhos, amados, queridos, que nós somos adotados por Ele, que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro e que nos aguarda uma herança eterna, a vida eterna. Não esqueça disso. Mesmo no maior sofrimento e dor que você esteja enfrentando, lembre-se disso. Lembre quem você é. Eu sou amado por Deus. Mesmo que o inimigo tente colocar em tua mente e dizer, você não vale nada. Você é um esquecido. Você não era nem para existir nesse mundo. Diga para o diabo, eu sou filho de Deus. Ele me chamou, Ele me comprou, Ele me regenerou. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim. Ele tenta, irmãos, nos convencer de que nós precisamos fazer algo extraordinário, talvez, para merecermos sermos chamados filhos de Deus, ou que nós nem merecemos sermos chamados filhos de Deus, porque nós somos pecadores. E aí quando a gente peca e diz, olha, você diz que é filho de Deus, nem merece isso, porque Deus é santo, santo. Lembra do livro de Zacarias, o capítulo de número 3. A Bíblia diz que lá Deus ele mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante de um anjo. Ele estava diante de um anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se opor a Josué. Para, não Josué lá, o assistente de Moisés, já que era outro Josué, o sumo sacerdote. Para ser um advogado, queria acusar o sumo sacerdote Josué, porque ele tinha cometido um pecado. E aí o texto diz, no capítulo 3, versículo 18, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este o tição tirado do fogo? Ora, Josué trajava vestes sujas, estava diante do anjo. Satanás, irmãos, é acusador. Satanás é aquele que se opõe. Satanás é aquele que, quando nós, às vezes, tropeçamos, ele diz, você não merece ser filho de Deus, nem ser chamado filho de Deus, ser tratado como filho de Deus, nem dizer que é filho de Deus. Mas a graça de Deus, irmãos, é maior. O amor de Deus é maior. Então não esqueça, Satanás, ele quer nos atingir, ele quer que nós esqueçamos a nossa identidade. Quem somos nós? Quem é você? Filho de Deus, comprado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. A voz que nos define, irmãos, não é aquela, né? É aquela melhor que nos sustenta com a verdade, mesmo quando estamos fracos. É aquela que nos sustenta com a verdade. O versículo 4 do texto diz, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele responde à tentação com a palavra. Satanás diz, olha, tu é filho de Deus, então transforma essa pedra em pão e coma. Mostra que tu é filho de Deus. Ele tenta colocar essa dúvida no coração de Jesus. Jesus, então, vai lá e lembra, Deuteronômio capítulo 4, versículo 4, Moisés disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, mesmo faminto, ele se recusou a usar o poder divino para satisfazer a si mesmo. Mesmo faminto, ele se recusou. Satanás tentou colocar em dúvida, dizer, olha, se tu é filho de Deus, então transforma a pedra em pão e coma. Em vez disso, ele declara que a vida verdadeira não está apenas no pão, mas na palavra. A voz que nos define, irmãos, é essa voz que nos alimenta na nossa fraqueza. E qual a palavra que nos alimenta? É a palavra de Deus. Quando nós estamos fracos, desanimados,
quando nós estamos pensando em parar, em desistir da caminhada, ou de viver, ou de lutar por a família, pelo trabalho, por isso ou por aquilo, a voz que nos sustenta é a voz de Deus, dizendo: eu estou aqui, estarei com você todos os dias. Foi a palavra de Deus, irmãos, que sustentou Jesus. Ele estava faminto, fraco fisicamente, mas foi fortalecido pela palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, sermos fortalecidos a cada dia por essa palavra. Não trabalhar apenas por aquilo que perece, não lutar apenas por isso, não dedicar o nosso tempo, o nosso esforço apenas pelas coisas que perecem, pelas coisas materiais. Não lute só por isso, mas também não estou dizendo que você não deve lutar por isso. Lute para ter o pão de cada dia. Lute para ter uma casa melhor, um transporte. Lute, mas não deixe com que essas coisas substituam a palavra de Deus em tua vida, porque no momento do aperto essas coisas não irão te fortalecer. No momento do aperto, da necessidade, da dor e do sofrimento, de que essas coisas irão te valer? Mas a palavra de Deus é que nos fortalece, a palavra de Deus é que nos sustenta, a palavra de Deus é que alimenta a nossa alma, é que nos impulsiona aí adiante, nos levanta e nos faz seguir. Busque a palavra de Deus. A voz que nos define é essa voz que nos sustenta com a sua palavra. Jesus nos ensina, irmãos, que a palavra é o verdadeiro pão que nos mantém de pé em dias de luta. E veja que ele não apenas cita a palavra, mas confia na palavra e vive a palavra. E ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra deve estar no nosso viver. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. É a palavra que nós temos que viver, irmãos, pela palavra de Deus, guiados pela palavra, orientados pela palavra. Porque há muitas vozes aí, nos cercando, nos rodeando, dizendo: faça isso, faça aquilo, não faça isso. Muitas vozes dizendo que nós não somos capazes, muitas vozes dizendo: o que você quer ir para a igreja? Mas Jesus diz: nós devemos viver pela palavra de Deus. Viver pela palavra. A cada dia. A voz que nos define, irmãos, é aquela que, em terceiro lugar, nos direciona à obediência, mesmo quando o atalho parece mais fácil. Lendo aí, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: depois, o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Irmão, Satanás, ele oferece a Jesus os reinos do mundo. Ele oferece a glória sem a cruz. É como se ele estivesse dizendo: você não precisa ir da cruz, tudo isso eu te darei, basta você prostrar e me adorar. Muda de lado. Muda de lado, deixa o pai para lá, aquele pai que te deixou passar fome aqui, esse pai que te deixa aqui para você ser tentado, passando necessidade, deixa ele para lá. Olha, tudo isso aí eu te darei. Não precisa enfrentar a cruz, tu sabe o que vai enfrentar. Jesus sabia o que aguardava ele. Satanás sabia para que Cristo também tinha vindo. Então ele oferece a Jesus os reinos do mundo, uma glória sem cruz, um poder sem obediência. Era um atalho, era um caminho fácil, mas Jesus recusa.
Ele sabia que o único digno de adoração é Deus e que não há vitória verdadeira sem obediência e fidelidade a Deus. Essa tentação, irmãos, revela que o inimigo quer tirar nós do caminho da obediência. Ele queria que Jesus desobedecesse ao Pai. Ele queria que Jesus fosse atraído pela riqueza, pelo poder que ele estava oferecendo ali. Irmãos, o inimigo ele quer nos tirar do caminho da obediência. Ele quer nos tirar do caminho da obediência, da vida de santidade, de pureza. E muitas vezes ele vai dizer, olha, servir e ser honesto aí, isso aí, você nunca vai conseguir nada de forma honesta. Desvia desse caminho. Consiga as coisas de forma desonesta, da forma errada. Todo mundo que está fazendo isso se dá bem. Tu não quer se dar bem? Faça isso. Ele quer nos afastar da verdade, que é o Evangelho. Sai do mundo. O mundo todo mundo está seguindo, todo mundo adota essa prática, adota também. Todo mundo é a favor do aborto, a grande maioria. Seja também um adepto ao aborto, ao homossexualismo, à vida promíscua. Haja como o mundo age, vive como o mundo vive. É um atalho. Ele está dizendo, você vai ser feliz dessa forma, é dessa forma que você vai ter contentamento e satisfação, você vai ter conquista, vitórias na tua vida. Ele quer nos afastar da verdade. Ele quer nos afastar da obediência, da fidelidade a Deus. Ele queria que Jesus deixasse de ser fiel a Deus para ser fiel a Ele, se prostrar diante dele. E essa revelação, irmãos, essa tentação revela isso, que o inimigo quer nos tirar do caminho da obediência, oferecendo coisas boas, entre aspas, né? Mas que tem um preço muito alto. Aparentemente parece ser bom, mas com um preço muito alto, que vai custar a nossa própria alma. Ele oferece atalhos, caminhos fáceis demais a todos nós, irmãos. Ele ofereceu para o próprio Cristo. Por que não vai oferecer para mim, para ti e para você? Por que ele não vai oferecer? Se ele ofereceu para o próprio Cristo, sabendo que seria tão difícil derrubar ele, impossível. E para nós, que é fácil derrubar, ser iludido, ser enganado, será que ele não vai, irmãos, nos tentar quanto a isso? Ele oferece atalhos, caminhos fáceis, que vai dizer, siga isso, faça isso, e você terá a verdadeira felicidade, contentamento e satisfação. Ele quer nos afastar do propósito de Deus. Portanto, irmãos, eu quero concluir essa mensagem, dizendo que a voz de Deus, a voz do Pai, essa é a voz que nós precisamos ouvir, seguir todos os dias. Lembre-se disso. Todos os dias surgem vozes ao nosso redor. Talvez é um amigo, um colega do trabalho, convidando para fazer alguma coisa ruim, alguma coisa errada, algo que vai prejudicar o nosso trabalho, o nosso relacionamento ali no trabalho, ou o nosso relacionamento familiar. São vozes que chegam a nós, adolescentes, jovens, convidando vocês a dizer, olha, vamos usar droga, vamos beber, vai fumar, esquece esse negócio, tu é jovem demais para ser crente, aproveita a vida, vai aproveitar a vida, está muito novo, esse negócio de crente é para velho. Não ouça essa voz, ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus. Não ouça a voz do passado, que às vezes tenta te perturbar. E dizer, lá atrás tu foi isso, lá atrás tu fez isso. Diga, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Sou nova pessoa, fui perdoado. Porque a palavra de Deus diz, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça.
Não ouça a voz do diabo. É a voz do Pai que diz: você é meu filho amado. Eu te comprei, eu te remi, eu te justifiquei, eu te glorificarei. Portanto, escolha viver guiado por essa voz, e ela vai te afirmar, ela vai te alicerçar, ela vai te fortalecer, ela vai te sustentar, ela vai te conduzir à verdadeira vitória contra o mundo, contra a sua natureza humana pecaminosa e contra o diabo. Amém? Amém. Ouçamos a voz de Deus, ouçamos a voz do Senhor, que diz quem nós somos, a voz que nos orienta, a voz que nos sustenta, a voz que nos acompanha, através do seu Espírito que habita em nós. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai.